Enfim, Bora! Oba! Que encontro Chegou. especial. reunimos as 3 Gs. Gisele Cristina, Giana Ross, Gisele Maltaca. E hoje a gente vai falar para vocês sobre emagrecimento com saúde, emagrecimento saudável. Nós nos reunimos para trazer informações importantes para que você que vai assistir esse podcast ou acompanhar os trechos desse podcast aí nos nossos perfis, possa compreender a realidade e a melhor maneira de você conquistar saúde, não apenas um corpo saudável, mas também uma mentalidade e sabendo fazer boas escolhas na sua alimentação. Eu sou Gisele Maltaca, eu sou terapeuta, mentora de mulheres e eu ajudo vocês a conquistarem o corpo saudável a partir de boas escolhas e mudança de mentalidade. Quem vai começar aqui se apresentando também, a Giana. Giana Ross, fala um pouquinho pra gente do teu trabalho como nutricionista, especialista em mulheres. Olá, então eu sou a Giana, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Giana Rosa, eu sou nutricionista. Hoje a minha especialidade é o emagrecimento feminino. Então aí eu já tenho mais de 20 anos de experiência como nutricionista, mais de 13 mil atendimentos. E eu venho ajudando mulheres a se alimentarem de uma forma mais descomplicada, de uma maneira mais saudável, comendo de tudo, sem fazer, né, nenhum processo restritivo, sem fazer loucuras. E realmente ajudando essas mulheres a terem o emagrecimento definitivo. Então, dizendo adeus àquele efeito sanfona. E hoje vai ser um prazer bater esse papo com vocês. A gente vai falar um pouquinho, vou dar várias dicas, né, para quem está aqui nos assistindo. Vamos lá. E eu sou a Gisele Cristina, sou personal trainer, tenho vários projetos aí também com a Giana de emagrecimento e agora nossa terceira parceira aqui de projetos para ajudar cada vez mais essas mulheres que desejam não só emagrecer, mas ter uma longevidade. Eu faço atendimentos presenciais em academias, tenho vários projetos online. E já há mais de 20 anos também, né? Não precisava contar isso, mas a gente já contou. Já que eu falei. Mas já que a Gi falou, há mais de 20 anos aí, ajudando mulheres a resgatar a autoestima nesse processo de emagrecimento. É isso aí, né, Gi? E é uma mulheres alegria. Experientes. É uma alegria. E eu preciso compartilhar aqui com vocês que é a minha nutricionista e a minha personal. Olha que nos demais. unimos neste projeto, afinal... uma pessoa que decide ter uma mudança, que decide seguir um caminho de uma vida saudável, né, Giz? Sim. Ela precisa também tomar decisões importantes. Com certeza. E eu vou começar aqui fazendo algumas perguntas para a Giana, mas antes eu gostaria de trazer isso, que eu trago para as minhas clientes, para as minhas mentoradas. A melhor decisão que você pode tomar por você é talvez aprender a pedir ajuda. Exato. Eu quero emagrecer, eu quero comer melhor, eu quero melhorar a minha parte emocional. Eu quero fazer tudo sozinha. Muita gente comenta isso, né, Gi? Eu sei o que fazer. Eu já sei o caminho. E aí vai lá, quebra a cara e sofre. A gente já passou por isso, já, né? A gente já fez esse caminho. Então, encontrar um terapeuta, uma nutri, uma personal que vão te direcionar para o melhor caminho para você. Qual é o teu caminho? Não é o mesmo que o outro, exatamente igual que o outro fez, mas te pegar ali na tua mão e te conduzir vai ser um processo muito mais bacana. Muito mais fácil esse caminho, muito né? mais fácil, né, Gi? Tantas pedras. E é por isso que eu quero começar as perguntas para Giana, porque um dos meus processos de desprendimento e aprender a lidar melhor com a alimentação foi me liberar do amor e da paixão pelos doces. Né? A menina que trocava doces por afeto, que eu costumo falar nas minhas palestras, hoje é uma mulher que sabe fazer boas escolhas. Continua assim, comendo o meu doce, mas com uma maneira muito mais presente e saboreando, fazendo a meditação do chocolate. Adoro. Sabedoria, né? Até na hora de... Então, eu gostaria que a Giana contasse aqui para nós como tirar esse vício do açúcar, tirar esse vício do doce. Como você pode ajudar essas mulheres a terem essa mudança de comportamento? Existem algumas estratégias que são bem eficientes e isso não é só uma queixa tua.
Eu vejo isso nas mulheres em geral que eu acompanho, esse vício, tanto pelo açúcar quanto pelo carboidrato. E realmente, né, a gente fica pensando, o açúcar vicia? Na verdade, a gente cria um vício pelos alimentos no qual o açúcar está inserido. E aí, quanto mais a gente consome, mais o nosso corpo pede esse açúcar. Então, existem algumas maneiras eficientes que a gente consegue desviciar esse paladar. Eu sempre digo assim, que se eu atendi uma paciente, né, uma mulher que está utilizando aí, vamos pensar no açúcar de adição primeiro. Então, ela toma ali a sua xícara de café e ela está acostumada a colocar 4 colheres de açúcar. Na minha visão como nutricionista, eu não preciso falar para ela cortar de imediato esse açúcar. Eu gosto muito da dieta, que é aquela dieta progressiva. Ou seja, eu vou trabalhar com ela para que ela passe a colocar 3 colheres. Depois a gente vai para 2 e assim progressivamente. Então, essa mudança de paladar é totalmente possível. E que bom que isso... Adaptando, né, Gi? O nosso paladar é Isso. totalmente adaptável. Isso. Né? Até porque a gente tem aqui, né, na língua as papilas gustativas. Sim. E para nossa sorte, elas são renovadas. Olha que Só que coisa maravilha, boa, né? Deus foi muito bom com a gente. Então, elas têm essa renovação a cada 15, 20 dias. Então, essa questão de ir tirando o açúcar gradualmente, ela funciona muito bem. E eu sou prova disso. Sim. Eu consumia café doce, com muito açúcar. E aí eu fui tirando, demorei em torno de 6 meses, mas eu fui tirando, Foi fazendo gradativamente, né? essa redução gradual. Gi, e essa mudança de hábito, você trouxe o açúcar, você falou do carboidrato também, é esse o caminho que vai permitir talvez que a pessoa emagreça definitivamente, que ela consiga ter a manutenção, porque, né, efeito sanfona na vida Sim. do povo. Ninguém quer, que né? gosta a gente quer emagrecer de uma música, vez né? só, né? Efeito Sim. sanfona. Como é que isso auxilia nesse processo de emagrecimento definitivo? Como que você fala sobre isso? Essa mudança de paladar, ela também é importante para que esse emagrecimento aconteça de uma maneira definitiva. Então, não é só emagrecer, mas é a gente mudar hábitos, né? Eu estava falando para vocês do açúcar. Tem algumas estratégias que eu gosto muito de ensinar as mulheres que eu acompanho com relação ao vício de açúcar, de doce, que é trazer mais elementos, mais alimentos cítricos, amargos e mentolados para a alimentação. Isso é uma estratégia que funciona muito bem. Então, cítricos, frutas cítricas. Quando a gente tem um paladar mais voltado para esses elementos, automaticamente a gente vai desviciando o paladar para o doce. Amargos, a gente pode colocar logo depois da refeição, por exemplo, uma xícara de um chá amargo, uma carqueja, um chá verde. No momento que a gente sente, muitas vezes a gente associa, comi o salgado, eu preciso do doce. Do doce. Sim. Então, a gente começa a utilizar essas estratégias, o mentolado, o hortelã. Né? É um mentolado fácil, também traz essa doçura. Então, são várias estratégias que eu aplico com essas mulheres e que funcionam muito bem. Ótimo. E essa mudança de paladar é um dos pontos para o emagrecimento definitivo. Eu sempre digo que, para o emagrecimento definitivo, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que nenhum alimento isoladamente te engorda ou te emagrece. Opa! Essa mudança de mentalidade. Não engorda, então. Alface também pode engordar? Né, alface tem baixíssima Só de caloria. Mas, né, Não, num sim. contexto em geral, nenhum alimento isoladamente tem essa função, né? Então, um ponto é não classificar os alimentos como permitidos ou proibidos. E você vai falar um pouquinho sobre essa mudança de mentalidade. Isso faz com que essa mulher emagreça, se ela tem esse acompanhamento de uma terapeuta, que é, por exemplo, né, o teu trabalho durante o processo de emagrecimento, as chances dela ter esse emagrecimento definitivo, esse sucesso, são muito maiores. Então, um ponto é isso, é mudar essa mentalidade, né? E eu sempre, para o emagrecimento definitivo acontecer, gosto muito de falar para as mulheres que eu acompanho que o básico funciona muito bem. O essencial.
E o que que é o básico? É a gente comer arroz, feijão, como eu mostro nos meus pratos. Então, 50%, metade do teu prato de hortaliças nas principais refeições. É tomar os 35, pelo menos, ml de água para cada quilo de peso corporal. Sim. É a gente ter ali 25% do prato de proteína, 25% de carboidrato. A gente vai falar do carboidrato daqui a pouco. Não corte o carboidrato, né? Dietas restritivas levam ao reganho de peso. Então, 95% das mulheres, das pessoas que fazem alguma estratégia radical, elas voltam a ganhar peso. Então, o emagrecimento definitivo está muito ligado a esses pontos que eu comentei aqui com vocês. Esses são os principais. E você comentou do carboidrato, fala mais um pouquinho pra gente, porque o pão, né? O coitado do pão, vilão, ele veio aí como não pode, você tem que cortar, porque se você comer pão você vai engordar. Você falou um pouquinho do carboidrato, fala mais pra gente. Na verdade, o que eu vejo que as mulheres, elas têm muito medo do carboidrato. Existe um terrorismo nutricional em torno do carboidrato. Adorei do terrorismo. Do terrorismo nutricional. Por isso que eu falo muito para essas mulheres que a gente precisa descomplicar o processo de emagrecimento. E o carboidrato é um macronutriente essencial para a nossa sobrevivência. A principal função do carboidrato é trazer energia, fornecer um substrato energético. Então, ele é muito importante. Não sei se você aqui, né, já percebeu que quando você corta o carboidrato, o que acontece? A gente fica mais irritada, dor de cabeça, mal-humorada, cansada, sem energia, sem disposição. A gente quer o contrário, a gente quer que essas mulheres que a gente acompanha, que elas tenham uma vida mais leve, uma vida com mais energia, com mais... Prazerosa também, né, Gi? Exato. Uma queixa que eu tenho muito nas consultas é, Nutri, eu acordo cansada, parece que eu não dormi. E muito disso é esse corte ou essa restrição. Muitas vezes são mulheres que restringem muito, elas consomem pouco carboidrato. Então, o que é o ideal do carbo? Comer ele em paz, né? Ajustar a quantidade de carboidrato para o seu objetivo. Por isso que um cardápio bem montado é fundamental. E não cortar totalmente, né, Gi, o carboidrato, que é uma das primeiras coisas. Eu sei o que fazer, é só cortar o carboidrato tirar o pão da noite. da vida. Tirar o pão, vou cortar o carboidrato que eu emagreço. Vou comer e por que essas só mulheres carne? Emagrecem? Porque o carboidrato, 1 grama de carboidrato tem mais ou menos 3 a 4 gramas de água. Então, quando a gente corta o carboidrato, quando você, muitas vezes, elimina ele da tua vida, você emagrece, mas é um emagrecimento falso. Porque emagrecer é reduzir o percentual de gordura e não água. É claro que no processo de emagrecimento, naturalmente, a gente acaba... Se eu estou retida, estou inchada, eu acabo eliminando. Mas a longo prazo, se você corta o carboidrato, você acaba perdendo mais água. Então, não é um emagrecimento tão interessante. E o que, para a gente finalizar o ponto do carboidrato, que você, mais do que ninguém, pode ajudar essas mulheres, né, Gi? Toda restrição leva a uma compulsão lá na frente. Toda falta gera um excesso. Vou falar disso depois. Isso é inevitável. Então, se você restringe o teu doce, o teu carboidrato hoje, em algum momento, em algum ponto, essa vontade ela vai vir e você vai exagerar e você vai comer como se não houvesse amanhã. Então, falamos juntas. Como uma capivara raivosa aqui de Curitiba. Então, isso é bem importante a gente colocar sobre o carboidrato. Falando em capivara raivosa, Gi, como aumentar a saciedade? Você usa alguma estratégia para essa mulher que quer emagrecer, aumentar a saciedade dela? Isso é um dos pontos principais no emagrecimento. Sim. Eu sempre digo que ninguém emagrece passando fome. Você consegue sustentar um plano alimentar a longo prazo se você fica com fome? Você vive, né? Você tem uma vida social se você não come? Exatamente. Vou falar sobre isso também. Então,
é muito importante a gente trabalhar essas estratégias durante o acompanhamento, que são estratégias para aumentar a saciedade. O que eu vejo muitas mulheres tentando utilizar hoje, né? Elas utilizam muito, por exemplo, as famosas canetas emagrecedoras. Então, Saxenda, Ozempic. E o que essas canetas fazem? Exatamente elas atuam nessa questão da saciedade. Então, as canetas, elas têm um hormônio que é parecido com o hormônio da saciedade, né? O GLP-1. Então, quando você utiliza essa caneta, a gente tem uma sensação maior de saciedade. O alimento, ele fica mais tempo dentro do estômago. Então, a gente tem um atraso no esvaziamento gástrico, né? É que quando você usa algo que tem um objetivo para a criação, você usa para outro objetivo, ele não vai dar bom, né? Porque esses remédios, esses medicamentos não vai dar bom. Esses medicamentos, eles foram desenvolvidos para auxiliar pessoas com diabetes. Exatamente. Se eu tenho o foco de trabalhar com ele para outro foco, para outro objetivo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Na verdade, a função, eles são hipoglicemiantes, né? Eles atuam no metabolismo da glicose, da insulina, e o alimento fica mais tempo no estômago, então você tem menos fome. Sim. Então, a gente precisa, de alguma maneira, com a alimentação, imitar esse efeito da caneta emagrecedora. E existem várias estratégias nutricionais que fazem isso. Um ponto é a proteína. Né? Então, esse ajuste da proteína, pensando em saciedade, ele é super importante. O que eu vejo muito, Giz? As mulheres não consomem a proteína na quantidade certa. Verdade. Eu como. Verdade. Elas não treinam. A gente aprendeu. A gente aprendeu a consumir. Eu carrego no bolso. A gente aprendeu a consumir. E muito importante, além de muito ajustar... mais difícil, né, Gi? A proteína. Muita gente me pergunta, as minhas alunas perguntam, mas que fonte? O que eu vou carregar? Mas hoje tá muito mais fácil. Hoje a eu gente não acho consegue, que é difícil. Eu acho que muitas vezes a gente não tem o conhecimento. conhecimento e a gente não sabe a quantidade que a gente precisa consumir no dia. O que eu vejo? A maior parte das mulheres que vêm para mim, elas consomem proteína no almoço e no jantar. Então, fontes de carne, ovos, né? Algo de laticínio, às vezes, no café da manhã, mas que não bate, não chega na proteína adequada durante o dia. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, um dos pontos importantes para você, né, ter mais saciedade ao longo do dia é esse ajuste de proteína. Eu sempre gosto de trabalhar 1,8 pelo menos, 1,6, dependendo do objetivo dessa mulher, até 2,2, né? Quilogramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Então, é só você pegar o seu peso e fazer vezes 2, por exemplo, que você fica no meio desse intervalo. Ali, Então, para saciedade, o ajuste de proteína, a gente precisa sempre pensar em aumentar o consumo de fibra, de gorduras boas. Então, de alguma maneira, a gente tenta imitar esse efeito da caneta. A gente precisa sempre ter essa sensação. Porque se eu não tenho saciedade, é muito mais fácil eu escapar do plano alimentar que eu estou seguindo. Porque é um gatilho, né? Se eu tenho fome, é um gatilho que me desperta ir lá e comer algo... Qualquer coisa. Que eu não deveria comer. Qualquer coisa, né? O que for fácil, né? Geralmente o que é fácil... E o que é mais fácil? Bolachinha, normalmente é o mais calórico. Bolachinha, exato. Um biscoitinho de polvilha, né? É uma bolachinha aqui, é um petisquinho, é um amendoizinho ali. Então, esses beliscos, muitas mulheres falam pra mim, nossa, Nutri, eu como certo e não emagreço. Então, um dos pontos é esses beliscos não contabilizados. Excelente. Que estão fora do que foi programado. Então, ter saciedade é super importante nesse processo. Ainda mais porque quando eu vou aliar um processo de emagrecimento, eu preciso compreender da importância de também movimentar meu corpo, até porque você fala de déficit calórico, de você reduz ali a quantidade de alimento, né, a quantidade de calorias e ponto. Se movimentar. Sim. Para isso. E aí, o quanto uma boa alimentação vai te trazer um bom resultado também na atividade física, né? Exato, na tua performance. Você não come e vai correr na esteira. Totalmente, vai influenciar completamente, né, Gi? E pensando em emagrecimento, né, muitas vezes elas me perguntam, Nutri, é possível emagrecer só com alimentação?
eu sempre respondo que sim, mas não é o ideal. Uhum. A gente sabe que a importância, a Gi vai trazer um pouquinho hoje a importância do exercício físico, né? E elas têm muita dúvida, assim, Gisele. Qual o melhor exercício para emagrecer? Será que eu posso fazer musculação? Tem um mito em torno da musculação que musculação não emagrece, que musculação vai me deixar masculinizada. Conta pra gente um Tô pouquinho. super. Olha eu, masculinizada. Super. Eu não tô E conseguindo quantas ficar, mulheres a gente conhece que treina há anos e não está masculinizada, né, gente? Eu não tô conseguindo ficar masculinizada com a musculação. Ai, como eu queria até ficar um pouquinho mais, mas não dá, não tem hormônio pra isso. Mas é interessante, né, Gi? Porque muita gente me pergunta, o que eu devo fazer de exercício para emagrecer? Qual é o melhor exercício? Não existe um melhor exercício para você emagrecer. Existe aquele exercício que você vai fazer com intensidade, né? O que adianta eu falar para uma mulher, vai fazer musculação, não gosta de academia, é maçante para ela, não tem horário, não tem tempo, então ela não vai fazer mais nada? Ou vai fazer, a musculação, você perguntou se emagrece, eu já vou falar também sobre isso. Mas vai correr, a pessoa não pode correr por determinado problema no joelho ou não gosta. Então, assim, eu sempre indico, né? Falo para a pessoa que me procura, enfim, busca uma atividade, tenta, experimenta, vai fazer uma aula de dança, vai fazer bicicleta, procura uma atividade, se dê a chance, não é uma aula, uma vez, um dia, que primeiro dia vai ser péssimo. Você que tá começando a treinar, primeiro dia vai ser péssimo pra tudo, porque você vai ficar com dor, dolorida, você vai ficar cansada, você vai sair da zona de conforto, então nenhum exercício vai ser legal no começo, e principalmente pra quem não gosta, né? Quem não gosta de fazer. Mas eu falo que assim, é muito importante a gente entender a real necessidade de fazer o exercício, né, Gi? A partir do momento que essas mulheres, as pessoas entendem que fazer exercício físico é muito importante, então vamos entender, vamos ver qual exercício se adapta à minha vida. Você é uma pessoa mais intrínseca, você gosta de treinar sozinho, vai fazer um treino em casa. Hoje em dia tem tanto, eu tenho os aplicativos, né, que eu uso para as pessoas treinarem em casa. Facilitam a vida para quem não tem tempo. Exato, pode treinar em casa, gosta de estar sozinho, gosta de academia, então vai para academia, conversa com o professor, faz musculação, faz uma aula de ginástica, experimenta. Mas para emagrecer, qual o melhor exercício? Aquele que você faça com intensidade e constância. Né? Uma coisa que precisa. Ou seja, pode ser qualquer exercício físico. Qualquer exercício é constância. Não adianta fazer uma vez na semana. Mas final de semana, todo sábado eu caminho no parque. Todo sábado. Mas não é o suficiente. Todo dia você come, todo dia você dorme, todo dia você tem as suas necessidades fisiológicas. Você precisa caminhar todos os dias. Mas eu caminho eu caminho todos os dias e não emagreço. Com que intensidade você está caminhando? Até porque o corpo já se acostumou a essa caminhada. Você entra no famoso platô. Você tem que intensificar a caminhada ou o tempo da caminhada, né? Exato. Mas existem sim, né? Várias estratégias. Os treinos HIITs, né? Que estão muito na moda. Eu usei muito. De alta intensidade. São os melhores que você passa. Eu passo bastante esses treinos, né? Os treinos online, né? Treino HIIT bem bom. Eles ajudam bastante. Mas até o treino HIIT, se você fizer todas as semanas o mesmo treino durante anos, uma hora você vai entrar num platô. Então, você precisa entrar na musculação. Como que a gente faz a musculação? Você fica ali um mês, no máximo, com um treino. E já passa para outro treino, dá outro estímulo. Então, os estímulos é que vão determinar se aquele exercício está sendo eficiente para o emagrecimento ou não. A intensidade com que se faz o HIIT, High Intensive Interval Training, altas intensidades. Então, são treinos de 15 minutos... Que se a pessoa fala assim, eu fiz um HIIT de 1 hora. Não, você não fez um HIIT de 1 hora. Não funciona. Não existe fazer HIIT de 1 hora. Se você fez 1 hora de treino, você pode ter feito um treino de alta intensidade ou moderada intensidade, mas não é um treino HIIT. Difícil uma alta intensidade para o iniciante para de 1 hora. Exato. Uau. As pessoas mais avançadas até conseguem, né? Quem treina ali. Mas mesmo os mais avançados, eles entram num estado moderado de ritmo para aguentar fazer durante 1 hora. Você não consegue, né? Levar por tanto tempo, né? E o mito, né, da musculação emagrece, a musculação é excelente. Treino de força, né? Eu falo musculação, treino de força, não só musculação. Existem vários treinos de força que vocês podem fazer em casa, né? Peso do próprio corpo, ou com alguns equipamentos que você pode investir,
enfim, que não atrapalha lá a rotina da sua casa. Mas quanto mais massa magra a gente tem no corpo, mais a gente metaboliza a gordura. Essa é a parte que eu mais gosto. O carro 2.0 gasta mais combustível que o 1.0, né, Gi? Né? Você quer ser o quê? É isso. Qual carro Qual você carro quer que ser? você quer ser? Exato, ótimo. A massa magra faz muito bem, né, gente? A saúde de forma geral. Sim. Eu falo muito sobre longevidade. A gente precisa, nós passamos dos 40, a gente precisa Mais ter 40. massa magra, a gente precisa ter mais músculo no corpo para nos sustentar na velhice, Sim. na nossa longevidade. Você quer ter Sim. autonomia, levantar de um sofá sozinha, tomar banho? Eu falo limpar a bunda, gente, que é a coisa mais constrangedora se um dia você precisar de alguém para limpar a tua É, bunda. ficar dependente é uma situação muito complicada, né? E a musculação é fase. excelente, o É treino de esse- força é para É isso. esse o intuito. entendimento. É. É esse Não é, entendimento. eu digo que o exercício físico, até, né, gente, não pensando só no emagrecimento. Estou viva, preciso fazer exercício físico. Vida Exato. é movimento. Movimento. O corpo tem que movimento. estar em movimento, né? É movimento. E assim, muita gente não gosta de estar em movimento porque não se deu a chance De de tentar. estar, de tentar. Sim. Porque o exercício físico, ele libera hormônios, né? Uhum. Neurotransmissores, serotonina, dopamina. Ajuda uma pessoa a se libertar de uma depressão, Uhum. de estresse Sim. do dia a dia. Hoje em dia, todo mundo aí, com a mulherada toda trabalhando, com a vida tão corrida. A gente tá falando de menopausa, né? Que é uma área que eu tenho ido muito excelente nessa fase, porque a mulher na menopausa ela está mais irritada, ela tem essas oscilações de humor, né? Hormonais, Então o exercício físico é fundamental é nessa fase. fundamental. E na menopausa, a gente também perde muita massa óssea Sim. e massa muscular. Sim. Quanto mais músculo a gente tem, mais a gente metaboliza gordura e mais a gente previne a perda de cálcio. Exatamente. Exercícios aeróbicos também ajudam na calcificação, ajudam a produzir cálcio. A gente vai perdendo, a gente perde muito cálcio ao longo dos anos. Uhum. E a musculação, exercícios aeróbicos são muito É a bons. manutenção da máquina do motor, É. gente. Eu vou sempre usar o exemplo do carro. Tem que fazer a manutenção do carro. É, Exercício físico é a manutenção. é a do manutenção. carro. Exatamente. Então, E complementar, né, gente? Complementar o treino de força com treino aeróbico. Você quer emagrecer? Combina treino de força para você ganhar massa muscular. Treinos aeróbicos são excelentes também para metabolizar a gordura, né? O treino aeróbico, ele metaboliza a gordura naquele momento. E o treino de musculação, ele vai fazer com que você continue queimando gordura depois. Então, um vai Nossa, vai maravilhoso. complementar o outro. Né, os treinos aeróbicos trabalham fortalecimento do coração, condicionamento físico, que também a gente Importante precisa os ter dois. aí, né? Gi, aproveitando que você tá falando de, né, tem mulheres que não gostam, que não criam essa rotina, esse hábito de fazer. Você tem alguma estratégia, alguma dica para as mulheres que falam, eu quero Eu não ficar no gosto. sofá, eu não gosto de fazer exercício? E eu ia falar isso, eu ia falar assim, eu não gosto, mas a gente que é adulto, É a gente necessário. não pode fazer só o que a gente gosta, a gente faz aquilo que precisa ser feito É. para ter o que a gente quer, né? Exato. Então, conta aí, Gi, o Gi, que você usa com as tuas Gi, clientes? Qual é o segredo O que para que você usa com as tuas Eu vou alunas? falar a verdade o que eu uso hoje, tá? Eu já cheguei a usar da psicologia, já cheguei a usar assim, olha, vem cá, deita aqui, vamos conversar. Hoje eu pego e falo assim, minha filha, põe a tua roupa e vai. Não pensa, Não vai. pensa, só vai. Hoje eu tenho ido pra esse lado da psicologia, depois a gente vai falar se isso é bom ou não, mas... É tratamento de choque. Gente, É. mas é uma coisa que eu tenho trazido muito, porque muita gente me pergunta. Mas a motivação, eu coloco meus stories diariamente, tô treinando, eu, minha mãe lá na academia e tal. As pessoas perguntam, ai meu Deus, mas você não para nunca. Você levanta Você às não 5 horas da cansa? manhã, você não cansa. Que motivação você tem pra treinar? A primeira motivação é você saber aonde você quer chegar. Sim. Se você não sabe como você quer estar aos 60, 70 anos, Essa clareza, ela é bem importante. se você não entendeu que a obesidade pode trazer inúmeros malefícios, Uhum. se você não entender isso, você não vai ter motivação. A partir do momento em que você entende que é extremamente necessário, é importante, que o exercício físico pode contribuir para todos os fatores, né? Todos os setores ali da sua vida, emocional, relacionamento com as pessoas, né? Sim. Porque ajuda também até o âmbito do relacionamento, né? De pessoas, enfim. Então, hoje o que eu trato, Gi, sinceramente, é isso.
Coloca uma roupa, não pensa, escreve lá dentro da minha consultoria online, dos meus atendimentos Os alunos de personal presencial, é muito mais difícil eles faltarem, né? Sim, até porque Porque você eles tá têm ali a presente, hora, motivando. mas eu tenho muitos atendimentos online hoje. E eu tô ali, direto, né, conversando. Essa semana não tive motivação. Então tá bom, vamos lá, volta lá pensar. Como que você quer dar daqui 10 anos? Escreve no teu caderno. Sim. Eu uso isso, sabe, Gi? Sim. Eu converso com as meninas. Tô sempre conversando com as minhas alunas. Então, eu falo lá, vai lá, escreve no teu caderninho como que você quer. Objetivo para daqui 1 mês, objetivo para daqui 5 anos e um objetivo para daqui 10 anos. Perfeito. Pensa como eu posto sempre a foto da minha mãe também, né? Eu posto a foto da minha mãe, tô, 68 anos, linda, com energia e tal. Eu falei, eu quero chegar assim. E eu mostro, eu uso muito hoje isso. Sim. Eu quero ser igual a minha mãe, com 68, mas ela começou lá atrás. Ela não começou agora, com 60 anos. Não. Uhum. Ela começou lá atrás. Foi tua inspiração também, né, Gi? Pra você chegar a fazer a tua faculdade, fazer educação física, porque você teve uma família que já fazia atividade física, não é? E é uma família Ativa. muito saudável, né? Ativa, família... sempre foi. Sempre foi. É verdade. E tem isso também. Tem muita gente que tem que lutar com a família, né? Porque a família não é uma família de pessoas que treinam. Influencia muito Sim. o ambiente em qual a gente está inserido, Sim. influencia demais os nossos atos, né? Pra que você vai emagrecer? Tá tão bonita. Pra que você vai pra academia? Ou às vezes maridos que não apoiam mulheres. Pra que você vai pra academia? Você vai se exibir na academia? Então tá bom, então treina em casa. Então paga a consultoria lá e paga e treina em casa. Uhum. Então, Gi, não tem. E a motivação, ela é de dentro pra fora. Não adianta você esperar um raio cair na sua cabeça de motivação e falar, uou, agora eu vou treinar. Legal. Não adianta, esse raio não vai cair. Quando as pessoas me perguntam, né, a gente acorda cedo, a gente tem uma rotina de fazer exercício já muito bem estabelecida, isso faz bem pra gente, né? Eu sempre digo que um ponto é colocar o exercício físico como prioridade no seu dia. Sabe aquela questão inegociável? Que eu você uso não muito isso, negocia. Então, assim, eu negocio outros momentos do meu dia. Eu durmo talvez um pouquinho menos para poder fazer esse exercício, encaixar ele, mas o exercício físico, ele só vai ser a sua motivação quando você colocar ele como prioridade e quando for algo inegociável. E um outro ponto também para fechar. Quando você começar a perceber os benefícios que ele vai te trazer. Exato. Os benefícios. E até Exato. eu vou fazer uma pergunta pra Gi sobre atividade física em si, sobre o que se realmente fazer abdominal, por exemplo, diminuir a barriga, né? Que a gente e eu quero comentar isso antes. Esses dias eu tava treinando a fundo. E a minha personal, ela é muito querida, ela dá uns treinos bem desafiadores. Pra mim também. Né? E uma pessoa chegou do meu lado e falou assim, ai, não consigo saber quem gosta disso. E eu tava sorrindo, né? Ninguém gosta. Aí eu falei pra ela, eu gosto de fazer esse exercício. Gosta? Daí ela, você tá brincando, você tá falando só pra me contrariar. Eu falei, não, porque eu sei o benefício que ele tá trazendo pro meu corpo. Exato. Eu vejo o resultado desse, especificamente o a fundo, né? Exato. Que ele traz pro meu corpo. Dói. É gostoso? Mas eu gosto de fazer. Mas você sabe que a partir do momento em que você entende isso, Gi, fica muito mais fácil. Eu gosto, né? Você começa a pensar, mas será que eu não gosto? Ele é difícil. Mas não necessariamente não é que eu não gosto mais. E é sobre o abdominal que eu queria te perguntar, porque o afundo é a mesma lógica, talvez, de raciocínio. Se eu fizer o afundo, eu vou diminuir minha bunda? Se eu fizer abdominal, eu vou diminuir minha barriga? Vou secar a barriga, fazer abdominal, seca a barriga. Que aí a pessoa faz eu fiz 1.500 abdominais hoje. Vou secar minha barriga. Ai, gente, a gente é da época que tinha até competição, lembra? Tinha. Ai, meu Deus, de abdominal. Tinha. Quem fazia mais abdominal. Lascou a coluna da pessoa. Bom, mas vamos lá. Abdominal, seca a barriga, vamos lá. Mas a gente parte exatamente desse princípio. Você faz uma rosca direta, por exemplo, para secar o bíceps? Né? A gente faz exercícios de força para ganhar massa muscular. A abdominal, a gente faz para ganhar tônus no abdômen, para fortalecer músculos estabilizadores, das costas também. Sim. Core, região do core, musculatura da pelve, cintura pélvica. Então, são a famosa pranchinha abdominal. A gente trabalha a lombar, a gente trabalha a cintura pélvica, a gente está fortalecendo o abdômen para não ter aquelas dores nas costas,
Para quando você chegar no final do seu dia, tá, ai, que dor aqui. Uhum, É para isso que a gente faz uhum. abdominal. Não para secar a gordura. E parte daquele mesmo princípio que eu já falei, né? Quanto mais massa muscular, massa magra você tem, mais você vai metabolizar a gordura. Apesar de que o seu corpo, ele queima a gordura da maneira que ele quer. A gente não sabe como é. Proporcionalmente. Pois é, vamos lá, né? Gi, eu quero ouvir esta fala, porque eu já escutei meu pessoas Deus. dizerem que se eu fizer um exercício específico para aquela região, a Gi já Coça. coça. Porque aí, no caso, eu faria só agachamento, Agachamento. né? Vamos lá. O agachamento ele é o melhor exercício que existe na face da Terra. Se a gente Sim. for pensar, se uma pessoa fizer só agachamento, tá ok, né? Sim, porque já tá ele trabalha estabilizando a lombar, ele abdominal. trabalha estabilizadores, ele trabalha glúteo, ele trabalha coxa, ele trabalha Completo. panturrilha, ele trabalha É. posterior de coxa, enfim, ele trabalha todos os músculos praticamente do nosso corpo, né? E a gente tem que ter muita consciência para fazer um bom agachamento também, porque senão você vai despencar, inclusive, as Uhum. costas, né? Mas a gente sempre vai fazer um exercício para ganhar um exercício de força, um exercício localizado, agachamento, abdominal, enfim, a fundo, Uhum. para tonificar, para ganhar massa muscular. O nosso corpo, ele não queima a gordura de forma localizada. Então, eu vou fazer bastante a fundo, ou cadeira... gente, deixa eu dar exemplo. Na academia tem aquele exercício, né? Cadeira abdutora. As pessoas fazem Sim. porque elas querem perder culote. Não. Não. Vai fortalecer Pessoa que a tem musculatura. culote é um biotipo, né? Sim. Ter culote é biotipo. Tem mulher que é reta, tem mulher que tem culote, tem mulher que tem mais... Enfim, é Os biotipo. formatos de corpo, né, que a gente tem. Biotipo, Sim. a gente tem um biotipo. Não adianta eu ficar me matando de fazer a cadeira abdutora para trabalhar abdutores de quadril, que não vai perder gordura localizada naquela região. Geralmente, a mulher que tem gordura em abdutores... Vai ficar mais bonita aquela vai ter região. vai ter mais dificuldade. Isso vai, porque ela vai... Não, mas vai ficar mais bonita porque ela vai ganhar Mas tônus. O conjunto ajuda, mas muito... isso é meio perigoso de falar, porque muitas vezes fica até mais saliente, né, Gi? Não, Se a mas aí pessoa você- tem muito culote e ela faz muito exercício de abdução, por exemplo, de quadril, ela vai ganhar mais tônus Mas não muscular fica e vai caído, ficar né, mais Gi? saliente. Mas não vai ficar tão... Não vai ficar flácido. É importante Isso. a gente colocar sempre que Sim. a gordura a gente perde proporcionalmente Isso. pelo corpo. É claro que o biotipo influencia, mas Influencia. é proporcional. Eu não tenho como fazer uma paciente minha perder gordura Só na somente barriga. na região Toma o do chá abdômen. tal que vai queimar a gordura da barriga, né? Eu faço, eu te ensino as estratégias, mas eu não faço milagre. E é aí que vai entrar, né? Quando eu for falar aqui pra vocês, esse entendimento, né? Eu quero que a gente termine aqui, porque tem uma parte que é bem importante que ela traga sobre a parte da musculação ainda, que eu sei que é fundamental, até para as pessoas entenderem o porquê que a musculação é importante para emagrecimento, que é a parte do alongamento e das microlesões. Isso. Porque às vezes a pessoa não consegue entender qual que é a importância. Eu falo disso com propriedade porque eu também sou formada em educação Isso. física, né? Então eu quero que a gente conta Aliás, aqui. fizemos juntas. Somos Aliás, a história é caloras. antiga. E Esse aí, amor é antigo. e aí o entendimento é esse que a gente vai trazer aqui. Quando a pessoa consegue enxergar no exercício, a gente está no bloco dos exercícios, ainda vai chegar na parte da saúde mental, do entendimento da mentalidade. Mas quando ela começa a entender que quando ela faz um exercício de musculação, ela causa lesões no músculo, quando essas lesões vão se regenerando, é ali que a mágica acontece, que é onde você vai metabolizar, Isso. vai gastar energia, que precisa ter o carboidrato, Como Ou substrato. Para a proteína, regenerar o músculo, pra que né? ele- proteína. e é nessa regeneração que ele cresce. Gente, quando você entende essa... Vira aquela chave que É. precisa virar. Vai lá, Gi. O que a gente está falando que é que é exatamente importante? isso. Quando a gente faz um treino de força, a gente está microlesionando as células, né? Então, você está fazendo um movimento lá vamos lá, rosca direta. Teu músculo está fazendo esse movimento aqui e estão rompendo fibras musculares, né? Isso é a microlesão. São microlesões que são necessárias para o crescimento e evolução do músculo, né? Como ele vai se regenerar? Com sono, com a água, com a quantidade de alimentação, proteína, com carboidrato. repouso. O carboidrato é importantíssimo para quem quer ganhar massa muscular. Sim. Tô toda E daí as feliz pessoas que agora eu vou tiram entrar nessa carboidrato. fase. Coisa boa. Exatamente.
Qual era a pergunta? Que ela volta É assim a questão das Alongamento, microlesões, que você falou do Isso. alongamento. Se pode fazer alongamento antes da musculação ou não, porque tem gente E que essas, se alonga, e essas microlesões que são responsáveis pelo crescimento muscular, né? Então, a gente tem várias horas, aí por isso que é tão importante também você não fazer todos os dias os mesmos exercícios, porque você leva de 24 horas até 36 horas, às vezes até mais, dependendo do tempo, do esforço que você fez, para se recuperar, né? E o treino aeróbico, o treino de musculação e o treino de alongamento são treinos concorrentes. Então, assim, não é o ideal, que Nossa. antigamente todo mundo chegava na academia e já começava, né? Vai lá se esticar, vai alongar. antes de começar. Não é indicado, todos os estudos mais recentes já comprovaram, você não precisa alongar antes de fazer uma musculação. Você vai fazer uma soltura articular, muscular, aquecer o teu corpo É com exercícios diferente de de um mobilidade, alongamento. exercício de alongamento, são exercícios dinâmicos, né? Uhum, Alongamento, uhum. você para e fica lá no movimento e tal. Você faz um movimento para frente, para trás, ou você faz o que eu sempre falo também para as minhas alunas. Vai começar num agachamento, por exemplo, ao invés de ir lá e já colocar um monte de carga, faz 20 repetições do agachamento Ou sem leg press, peso. faz um pra- Exato. com menos carga Faz pra com menos aquecer. carga. Isso. Uhum. Vai treinar em casa, vai fazer exercícios em casa, faz ali os polichinelos. Geralmente, nos meus treinos HIIT, eu já começo Uhum. com uma corridinha. Você vai aquecendo o teu corpo, você vai aumentando o fluxo sanguíneo, mandando mais oxigênio para o cérebro, mandando mais oxigênio para os músculos. Teu coração vai entender que ele vai começar a acelerar, que ele vai trabalhar mais, e você não precisa fazer alongamento, porque alongamento não fez nada disso. Ok. Alongamento não aumentou o fluxo sanguíneo dos músculos, ele pode te fazer causar um estiramento muscular, porque você precisa também daquela musculatura mais íntegra, você precisa do músculo aquecido. E é legal, já que você perguntou do antes, depois também. Depois também não é extremamente necessário. E tem muita gente que pergunta, a gente estava falando das microlesões, é muito importante eu linkar isso. A gente vai recuperar com água, com tudo que eu já falei aqui, a gente vai recuperar dessa forma. Não é alongando que a gente vai deixar de sentir dor. Essas microlesões que eu acabei de falar, elas às vezes causam dor, às vezes causam um pouco mais, às vezes um pouco menos. E às vezes nem a sente. adaptabilidade muscular também, porque É a depois que eu adaptação. começo a fazer o treino, É, na primeira semana, eu tô lá Exato. um tempão sem fazer nada, exato. né? E não precisa alongar, não é o alongamento que vai, às vezes você vai alongar e vai continuar sentindo dor. Não. Vai deixar a dor chegar. Talvez até Na verdade, piore, tem né, algumas Gi? pesquisas, exato, tem algumas pesquisas que já mostram, assim, que é até pior a pessoa alongar muito depois, porque você fez aquelas rupturas, né? Daí você vem e faz assim, um super alongamento. Você Pode acaba até de romper. estirar algo que forçadamente, que não foi ali no treino de musculação, algo forçadamente. Uhum. Então, Super pode interessante ser que isso. cause estiramentos musculares. Esse alongamento é muito discutido ainda, mas todas as últimas pesquisas já comprovaram que não há necessidade nem antes nem depois. Deixa o músculo se Descansar em regenerar, paz. vai comer depois do treino, vai beber água, faz o Vai intervalo. dormir bem. Faz o intervalo de repouso dos treinos, porque se a personal, se o prof, se tá lá na tua ficha separar 30 segundos, é pra você dar um tempinho pro teu colega trocar com você de aparelho, tá? Pra vocês fazerem alternância, tá? Não é só porque tá lá escrito, ai, não vou ficar 30 segundos porque eu tenho que ir embora. Pensa no teu resultado. E por que eu tô falando isso? Porque vai melhorar o resultado dele depois, é igual o alimento. Se Sim. a Nutri colocou, ai, mas ela colocou pra eu comer 150 gramas, eu não vou dar... Come. É necessário. Vou, né? E deixa eu fechar com uma coisa bem importante, Gi. Muita gente deixa abdominal de lado, o aeróbico de lado, a panturrilha de lado. Abdominal precisa ser trabalhado para a gente fortalecer as costas e deixar de ter dores no dia a dia. Uhum, A panturrilha é o segundo coração. uhum. Uma panturrilha fraca não consegue fazer o retorno retorno venoso venoso. eficiente. Sim. Então, quanto mais forte uma panturrilha, mais eficiente também é o retorno venoso. Então, o sangue volta mais facilmente para o teu coração. Uhum. E o exercício aeróbico também trabalha, né? Essa parte de condicionamento físico. Pra poder Maravilhoso. correr bem no domingo. Exatamente. E voltando a falar um pouquinho de emagrecimento. Então, a gente sabe que são pilares para o emagrecimento saudável: alimentação,
exercício físico. E essa mudança de mentalidade, o que que essa mulher precisa fazer? Qual é essa chave que ela tem que virar para realmente esse emagrecimento acontecer, Gi? Bom, eu fui dando pitaco aqui no das duas, né? Porque Tá ótimo, né? Porque nós três vivenciamos as mesmas isso, coisas. Porque a gente passou por isso, eu desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a ter questões, né, de obesidade. Hoje eu não vou mais usar o termo sobrepeso, porque eu falava sobrepeso para ficar bonitinho, né, quando eu era gorda, criança, obesa, dentro do meu perfil da idade que eu tinha. Então eu fui estudar muito, fui fazer muita dieta, fui fazer muita coisa para melhorar, né, e como que mudou realmente, né, fazendo atividade física sim, mudando minha alimentação, mas o fundamental foi mudar a minha mentalidade. E como que eu mudo a mentalidade? Quando eu começo a compreender o processo. Isso. Quando eu começo a revisitar a minha história, entender da onde que veio a minha origem desse peso, o que que eu comia, quais eram as emoções que eu tinha, o que que o alimento representava na minha vida. Sim. Então, eu convido as minhas clientes e mentoradas, né, nos meus processos, a revisitarem a história delas. E nessa revisitar história inclui olhar para a sua gestação, olhar para como a sua mãe estava durante a sua gestação, o seu nascimento, os primeiros anos de vida. Isso. E o que foi restringido na história dela. Né, o que ela deixou de comer ou o que ela comeu em excesso. No meu caso, eu supria uma ausência. Não que minha mãe estava ausente, né, fisicamente, mas é uma ausência emocional. Comendo, então o doce, como eu falei lá no comecinho, né, o meu doce, ele supria a minha necessidade de afeto. Então, essa mudança de mentalidade só vem a partir do conhecimento de quem é você. O autoconhecimento. O teu lugar no mundo, né? O autoconhecimento. E aí, assim como um processo de dieta, né? Uma dieta, uma alimentação. Uma reeducação alimentar, né? Um processo de atividade física. Vai chegar no momento que você vai precisar mexer, vai chegar talvez num platô, o autoconhecimento também. Porque vai chegar um momento em que eu não sei mais como avançar. Né? Eu cheguei no momento e travei. Eu preciso buscar mais, saber mais. Me conhecer mais. Né? E aí a gente começa a chamar de autodesenvolvimento. Então, o meu processo pessoal foi começar a olhar para mim e depois começar a olhar além do que eu... já sei quem eu sou. Conheço muitas pessoas que chegam, já fiz terapia, já fiz coach, já fiz isso... Mas eu não tô conseguindo avançar em alguma área da minha vida. Tem algo que ela ainda não sabe, que ela não sabe. Que ela precisa... E eu ajudo ela a descobrir o que ela não sabe. Né? Sair fora da caixinha. Sair fora da caixinha, né? E avançar. Exatamente. Porque eu vejo que tem muita... Hoje, esse processo de emagrecimento envolve muito a questão de descontar emoções na comida. Então, a gente falou do doce. Vocês me perguntaram, né? Da questão do vício, do açúcar. E eu vejo muito que né, grande parte das mulheres que eu acompanho, elas comem por fome emocional. Qual é a dica que você dá, Gi? Eu falo, eu adoro falar disso. Fome, qual a diferença, né? Entre fome física e emocional. E a fome emocional. Tem uma coisa que eu acabei não falando aqui, que eu gosto muito de falar quando eu tô com vocês. A gente pensar no nosso processo de desenvolvimento. Então, enquanto eu estou dentro da barriga da mãe, eu estou recebendo nutrientes, tudo lá dentro. E quando a pessoa nasce, é natural do ser humano a necessidade emocional dela, pertencimento, reconhecimento e ser amada. Então, eu busco isso. Como que eu vou tratar isso na minha vida? Que aí eu vou, talvez, buscar no alimento. E a gente busca isso o tempo todo, vou buscar no alimento, porque eu não tive, talvez, a mãe presente, emocionalmente, o pai, eu não senti isso. Eu vou olhar lá agora. Não é que eu não tive, porque às vezes falam, que ingrata, né? Mas eu não senti. E se eu não senti, faltou isso emocionalmente. E aí eu fui preencher com as necessidades físicas, que é alimento e movimento.
Sim. O bebê se movimenta, ele tá lá chorando, né? Ele tá lá no bercinho chorando que tá com fome. Tá com fome e ninguém vem atender. Ele acaba dormindo. Então, ele não teve uma necessidade nem emocional e nem física atendida. E ele aprende que ninguém vai me cuidar, então eu preciso buscar sozinho. Então, ele acaba, ou só vai lá e larga a mamadeira, ou larga a comida e pronto. Então, como que a gente diferencia isso? Volto a dizer, eu preciso compreender a minha história. Sim. Aonde que eu me perdi? Sabe quando você se perde no Sim, caminho? em algum momento, Aonde, se você tá caminhando mesmo, você tá indo pra algum lugar, nossa, Você não sabe mais pra onde ir. você tá sem GPS, você tá sem perdeu a GPS, rota. aí você fala, Sem não, mas GPS. peraí, eu tô seguindo essa trilha, essa estrada, esse tempo. Eu volto. Eu preciso voltar pro caminho, até o trevo lá, ou a rotatória que eu entrei no Pra lugar ver errado. onde que você vai. Pra corrigir a rota. Para corrigir a rota. Então, o processo terapêutico, Legal, uma mentoria de emagrecimento, que hoje é o meu foco, ela vai te ajudar a olhar aonde que você se perdeu. Né? Aonde que eu coloquei no alimento essa... E eu acho que é importante também saber o gatilho, né? Saber o que me leva a comer esse doce de uma maneira excessiva. E não se punir, Giana, porque É. assim, aí eu vou na nutricionista Isso e ela também me é. dá lá o cardápio, vamos, que a gente falou, né, das restrições. Ela me dá o cardápio lá, mas você não é o caso da Giana, tá, gente? Meus cardápios uma sempre tem Nutri. um docinho, É, né? não, é Mas ela uma me dá uma delícia. restrição lá, ó. Isso você não pode. Nossa. É aquilo que você A adora. partir do momento que tem algo que eu excluo da minha vida, eu vou viver olhando, aquilo vai vir atrás de mim. Mas, Sempre. ó, vem na festa. Daí você chega na festa de aniversário e a parente chega, alguém da tua família, mas você não vai comer? Uhum. Mas fala, não tô de dieta. Não É. pode comer isso. Não sabe falar, Não, gente. eu ia falar, a primeira coisa não fala, né? Eu, Gi? eu é bem treino, importante. eu Primeira treino coisa as não minhas fala. clientes, é treinamento mental, né? Eu treino, É. aprende a não contar. Até porque ninguém Isso. tem nada. Isso é um Ninguém processo precisa saber. seu, Isso, né? ninguém Esse é um precisa processo saber. dessa mulher. Ninguém precisa. E aí, se eu não conto, ai, mas daí eu fico com aquela. Eu treino também pra pessoa entender por que ela não precisa ficar com esse sentimento de culpa, né? De que não vai comer. Mas assim, se eu chego num lugar e eu estou com um propósito, com uma meta, que eu quero melhorar a minha autoestima, que eu me sinto bem assim, e que eu escolho hoje. Hoje eu posso fazer escolhas. Se eu vou numa festa, eu já tomei meu café da manhã de maneira completa, eu me alimentei bem, eu já fiz o meu lanche, o meu almoço eu fiz boas escolhas, e à tarde eu tenho a festa de 1 aninho do meu sobrinho. O que vai ter nessa festa? Docinho, A minha salgadinho. apertição. A minha mentalidade escassa de antes, né? A mentalidade escassa, que eu costumo dizer que a gente, tem gente que chama pensamento de gordo, né? Uhum. Então, a mentalidade escassa, porque a pessoa quando ela pensa, eu preciso ir para comer, ou eu preciso ir lá e comer tudo que tem, é porque eu acho que vai faltar. Se eu vou no aniversário E não e falo, vai acabar. Não vai acabar. se eu vou no aniversário hoje, que hoje é assim, eu olho e falo, nossa, tem tudo isso de docinho, que delícia. Eu falo mesmo. Tem o bolo, e tem esses salgadinhos. O que eu vou escolher comer? Eu sempre Isso. oriento isso. Eu escolho o quê? O que Ai, vale mas a é tão pena comer aqui? gostoso. Gastar a minha caloria, né? É, E mas qual alimento? eu vou O que vai me além, dar mais Gia. prazer? Eu vou além do que E vale tá a tudo pena. bem comer um É, outro, né? sim. Esse viver Isso. normal é dessa forma, Porque né, a Gi? exceção não faz a regra. Isso. E é porque eu vou além do que vale a pena. Eu vou até no que eu quero, o que eu tô com vontade. Isso. Será que eu tô com vontade de comer 10 docinhos? Porque eles botam uma infinidade de É. docinho ali, né? Não, eu gosto de brigadeiro e 2 amores, eu, Gisele. É isso que eu Eu vou comer. gosto. Eu vou comer um brigadeiro e 2 amores. Sim. Perfeito. Agora, no salgado, eu sei que a fritura faz mal. Eu sei que o não sei o que vai me dar depois, eu vou ficar. Por que eu tenho que comer a coxinha? Só porque tem a Pensar coxinha. no depois, né? Né? Então, a mudança de mentalidade, ela começa no se reconhecer, assumir que eu posso fazer escolhas, que eu não devo nada para ninguém Uhum, isso é e bem que não importante. vai acabar. Porque eu vou contar uma historinha aqui. Esses dias eu acordei, faz umas 3, 4, não, faz mais, 1 mês e pouco, com uma vontade de comer um bolo de chocolate.
E eu queria comer um bolo de chocolate com 3 camadas de recheio. E não adianta você colocar outra Não. coisa no lugar, porque não vai passar, né? E eu fiquei visualizando. Eu falei, não, bom, opa, microfone. Eu fazer o bolo de chocolate não vai ficar do jeito que eu tô vendo o bolo de chocolate. Tudo bem. Deixei ali. Vai Tava na padaria ali. e compra uma fatia daquele bem... Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Eu deixei ele. Eu falei, eu sei que eu quero você. Uhum. E eu não vou substituir você por outra coisa. Que não vai cessar. Não vai E passar. foi. E aí, há umas 2 semanas, eu fui tomar um café com uma amiga em um café aqui. E aí a gente tomou o café e tal. Daí eu fui lá olhar a vitrine. Tinha um bolo de chocolate. Aquele do sonho. Exatamente. Mas do olha, o delícia. mais legal, que nesse café, todos os alimentos são produzidos com cacau em pó. Não é nada. É o máximo de compostos alimentos mais saudáveis, assim. Uma pegada mais saudável. Isso. E aí tava lá, 3 camadas. Ainda tinha um bombonzinho, um negocinho em cima. Só que a fatia do bolo era Eu falei pra moça, quero um pedaço desse. Torrente. Aí ela me deu uma faca, eu cortei uma fatia Olha daquela só. fatia. E eu saboreei aquele bolo. Exato. Ai, Gicreto, por que não comeu o bolo todo? Ai, tá fazendo tipo aqui agora, porque tá gravando o podcast. Não é, minha amiga tava comigo. E não é porque eu tenho que provar algo pra alguém. Sim. É porque Hoje você já entende, né, Gi, que eu não é necessidade, né? entendo. E que Não é pra mim necessário. saciou aquilo que eu queria. Isso. Eu não queria comer um bolo inteiro, eu queria uma fatia daquele bolo. Sim. Mas enfim, é sobre isso, né? É. Mas, aí é fácil? É igual a fundo. Mas esse é um processo. É igual fazer o exercício. É. O que vale pra mim? Qual que é o meu objetivo hoje? É ter É. qualidade de vida. É me sentir bonita. É poder entrar numa loja e escolher a roupa que eu quero e não a que me Isso. serve. Essa frase eu adoro usar. É a que eu quero vestir. Eu acho que não tem motivação melhor do que essa, né? Né? Então, Com certeza. É esse resgate. É o entendimento, né, É o Gi? resgate do auto-amor. o Nada vai resgate ser da fácil, autoestima. né? Nenhuma das 3 áreas, a gente sabe disso, por isso que a Sim. gente resolveu até se unir, né? Porque as 3 áreas estão completamente interligadas, interligadas. Sim, aham. né? Então é isso, essa é a nossa proposta, né, Gi? E eu acho que pra gente fechar Exato. aqui, eu quero só deixar uma frase, né? Qual que é o principal erro que as pessoas cometem quando elas não conseguem ou fazer? Eu vou falar pras 3, mas cada uma de vocês pode esperar a aprovação dos outros. O principal erro é o Uhum. quê? Sim. Nossa, mas e se eu for na casa da avó e a avó fez uma macarronada e eu só comer um pouquinho, o que ela vai... É o esperar que os outros aprovem o que eu tô fazendo. O pior erro é você ficar... E eu digo até no emagrecimento. Pra Eu tudo. querer emagrecer para o meu marido. Eu querer emagrecer para mostrar para alguém. Isso, Pra quando... vida esse de é um- hoje, porque tá na internet, esse processo é corpo seu. perfeito, não existe, né? Exatamente. Isso não é o corpo Esse- perfeito, é a saúde que a gente fala, né, Gi? Isso, e aí eu quero deixar um convite aqui, né, que vocês vão também, a gente tá se despedindo já, a gente tá terminando essa gravação linda, que foi, adorei esse Eu nosso também. encontro. Eu também. E eu quero deixar um convite para você que está assistindo esse podcast e quiser saber mais sobre emagrecimento saudável, tanto da parte mental quanto atividade física e a Nutri, né, alimentação. Meu perfil no Instagram, @Gisele com 2 L's, Maltaca. Emagreça mente e sinta-se linda, leve, poderosa e muito mais bonita, né? Então, segue a gente aí também. Eu vou deixar elas falarem um pouquinho para que a gente possa seguir. Meninas, foi muito bom. Adoro sempre conversar com vocês. É um assunto que tá em pauta, né? É um assunto que tem a ver com a nossa vida, Tem com o uma nosso conexão trabalho, com a muito nossa grande. realidade. Como eu falei, a gente tem uma conexão. Nós 3, nós sabemos dessa importância. As Gis, E né? as As Gis, Gis. né? Não foi à toa que a gente se uniu. E para você que tá assistindo aqui, me siga no Instagram, @Gisele Cristina Personal, Gisele Cristina Personal. E vou deixar a Giana falar um pouquinho também. Foi uma delícia. Eu acho que a gente ficaria aqui horas falando sobre esses 3 pilares super importantes Sim, no faremos emagrecimento. outros, né? Faremos outros. Faremos outros. O que eu só queria deixar um recado para você que está nos ouvindo é que, dentro de tudo que a gente conversou, né, a exceção não é a regra do jogo.
Então, é muito importante a gente encontrar um equilíbrio com relação à alimentação. Gosto muito daquela regra 80/20. 80% do tempo, do seu tempo, você come saudável, do seu dia. 20% você come algo de diferente, algo mais calórico, que te Isso. dá prazer. Isso. Se você encontra esse equilíbrio, você descobre o segredo. Né, de uma vida equilibrada, de um emagrecimento definitivo. Então, eu fico à disposição, né? E vai ter o dia que não vai conseguir ir pra academia, e vai ter o E tá dia tudo que não vai certo. estar bem Isso. também. E tá tudo bem. O que importa é você saber disso. Acho que é Ter importante você consciência. entender que a sua saúde não é negociável. Exatamente. Você não negocia a sua saúde. Na hora, ela De vai te jeito cobrar. nenhum. É De isso jeito mesmo. nenhum. Então, se você quiser, né, eu trago muitas informações sobre emagrecimento feminino, mulheres que estão no climatério, na menopausa. É só você seguir, né, lá no meu perfil, me olhar, né, ver essas dicas no meu perfil, @GianaRoz Nutricionista. Isso aí. E até a próxima, né? Até a Vamos lá, próxima. até o próximo Pod Giz. Quem sabe você Ih, pode até deixar aqui, né? É nóis, O Gi. tema. Obrigada. Foi um prazer, Foi lindo. meninas. Um Valeu. beijo. Obrigada.